Versículo 4, Provérbios capítulo 3. Abra sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, você pode pegar uma ali no hall de entrada. Você pode também usar o seu smartphone. Antes de entrar no texto bíblico, olha lá, Provérbios capítulo 3, ele é como se fosse 6 conselhos da sabedoria. Da própria sabedoria, ou de um pai para filho que personifica a sabedoria. Ele dá 6 conselhos, tá? O primeiro conselho está em Provérbios capítulo 3, versículo 1 ao versículo 4, que nós podemos colocar aí como guarde a palavra no coração, é o primeiro conselho, guarde a palavra no coração. O segundo conselho é seja sábio confiando em Deus, não tolo confiando em si mesmo, que está no versículo 5 ao versículo 10. O terceiro conselho é aceite a disciplina dada por Deus, confiando na sua bondade, que está do versículo 11 ao versículo 12. O quarto conselho, busque a sabedoria, do versículo 13 ao versículo 26. O quinto conselho, seja piedoso fazendo o bem e evitando o mal. Isso está a partir do versículo 27 ao versículo 30. E o sexto conselho, não inveje o mal, versículo 31 ao versículo 35. Tá? Então, uma dica aí se você quiser fazer um estudo bíblico com a sua família, né, com um grupo de amigos aí. É um capítulo que tem um monte de conselhos bacanas aí. Bacana. Tá? Então a gente vai ficar com a primeira porção, tá? A gente vai começar pelo primeiro conselho, que é do versículo 1 ao versículo 4. E o tema que eu dei para esse estudo é Conselho da Sabedoria, comece pela palavra de Deus. Amém? Diz assim: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento especial, obrigado por esse dia, Senhor. Louvado é teu nome por esse privilégio de aprender mais de ti, de conhecer mais de ti, de receber de ti, Senhor, tudo que o Senhor tem para nós. Nós queremos colocar diante de ti esse momento. Aqui está a tua palavra, fala aos corações. Que não sejam meras palavras, Senhor, mas que seja o toque especial do Senhor para essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Salomão aqui, o escritor de Provérbios, ele usa 2 formas diferentes para falar sobre a lei, tá? E para isso aqui ele usa uma característica da poesia hebraica, tá? Nós estamos acostumados com algumas características de poesia, por exemplo, a rima. Então, na poesia hebraica não tem rima, mas tem o paralelismo, tá? Que ele traz uma ideia no primeiro versículo e no segundo versículo, e depois ele repete essa ideia. Tá bom? Ele traz uma ideia parecida ou uma ideia de oposição. Aqui então nós temos um paralelismo sinônimico, que ele traz uma ideia igual ou parecida no segundo trecho. Então, por exemplo, ele fala sobre a lei no versículo 1 e após isso ele mostra o benefício da lei no versículo 2. Então no versículo 3 ele repete a mesma estrutura. Ele fala sobre a lei no versículo 3 e ele fala sobre o seu benefício no versículo 4. Então a gente vê essa mesma estrutura. Então a gente vai analisar verso a verso, tá? E aprender como nós devemos tratar a lei no primeiro momento, na primeira metade do estudo, e no segundo momento, como nós podemos usufruir desses benefícios da lei. Amém? No versículo 1 diz o seguinte: não se esqueça da minha lei. Não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. Amém? É muito comum esquecermos daquilo que nós não damos importância. É muito comum. Se algo para mim não é importante, logo eu deleto da minha mente, logo eu esqueço disso. Eu esqueço. Tá? É muito comum isso acontecer. E essa é a primeira observação que eu gostaria de fazer com a igreja. A lei do Senhor, a palavra de Deus, não deve ser algo que a gente deva esquecer ou deva tratar com desdenho. Pelo contrário, deve ser algo que nós temos que ter admiração, temor, respeito,
Por quê? Porque é a lei do Senhor, porque é a palavra de Deus, porque é os ensinamentos para comigo, que fazem bem para mim. Portanto, a postura que nós devemos ter é uma postura de obediência, pensando nessa reverência que nós temos que ter para com a lei. Uma outra observação que eu gostaria de fazer é que se eu não utilizo algo constantemente, logo eu me esquecerei disso, né? Se nós não estabelecermos um hábito, logo aquilo deixa de ser prioridade, aquilo não fica claro na minha mente. E para eu ilustrar isso que eu acabei de falar, quando Jesus diz em João capítulo 6, versículo 51, eu sou um pão vivo que desceu do céu, você lembra que ele estava fazendo referência ali ao maná que o povo comeu no deserto, lembra? O povo comeu no deserto o maná. Você lembra qual que era a regra principal para comer o maná? Quem lembra? A regra principal. Boa. Você não poderia pegar a porção do dia seguinte. Lembra? Você só poderia pegar, você poderia pegar quanto você quiser, desde que você comesse apenas aquele dia. Você não poderia, né, pegar para o dia seguinte. Isso é um ensinamento muito importante para a gente, né? Quando Jesus ele fala, eu sou um pão vivo que desce do céu, ele estava fazendo referência ao maná, mas estava falando, aquele pão vocês teriam que comer no dia seguinte e assim por diante. Aquele pão ele não matava a sua fome eternamente, mas eu sou um pão vivo que desce do céu e aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Eu sou muito mais importante que o maná. Mas a regrinha do maná, ela cabe muito bem aqui, né? De todos os dias pegar um pouquinho do maná. De todos os dias nós lermos um pouquinho a palavra de Deus, nos alimentarmos um pouquinho da palavra de Deus. Jesus, toda a lei, toda a escritura, ela aponta para Jesus. Tudo que nós lemos nas palavras de Deus na Bíblia aponta para o Senhor Jesus. Portanto, quando nós estudamos as escrituras, como nós estudamos os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento, nos profetas, nos salmos, nas poesias, nas epístolas, nós estamos nos alimentando do pão do que desce do céu. Nós estamos nos alimentando de Jesus. E aqui deve ser algo que a gente deve ponderar. Qual que deve ser a frequência disso? Diariamente, constantemente. Bom, como eu disse, se você não praticar isso, é capaz de você se esquecer da lei. Porque quando o pai aqui, a sabedoria, ele dá o conselho, não se esqueça da minha lei, guarde-a, é porque algo que deve ser guardado é algo que é importante para você. Você só guarda aquilo que é importante. Lá em casa, eu gosto sempre de ter os documentos sempre na pasta de documentos, porque quando eu vou procurar, eu quero que meus documentos estejam lá, se você deixar em outro lugar, você perde. E você que é pai, você que já foi filho, tua mãe não cansava de te dar esse conselho, né? Essa bronca propriamente dita, né? Conselho é bronca mesmo. Tira isso aí, moleque. Deixar de novo isso aí, vai perder. Depois você está procurando aqui de novo, vai pedir onde está, né? E a gente fala para os nossos filhos isso, ó, filho, não deixa aí, guarda no lugar que tem que guardar, porque quando você procurar, você encontra. E quantos de nós, meus irmãos, perdemos a palavra de Deus, né? Não perdemos no sentido literal, a Bíblia está lá, as escrituras estão aqui, mas perdemos talvez o amor pela palavra de Deus, perdemos talvez o temor pela palavra de Deus, o respeito pela palavra de Deus, né? Quantos de nós, ao olharmos as escrituras ou ao pensarmos no nosso momento devocional, o sentimento que pairava no coração era de expectativa, né? De esperança, de alegria, e que talvez esse sentimento tenha se esvaído, tenha acabado. Então, se você não guardar, é possível que você perca. E o conselho da sabedoria é guarde-a, não perca a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que há de mais importante para você. Amém? Guarde a palavra no seu coração. Então, como portanto podemos não nos esquecer da palavra do Senhor, da lei do Senhor? Nos envolvendo com ela diariamente, lendo, refletindo, praticando, submetendo-nos a ela, obedecendo a ela, pautando a nossa vida, a nossa postura,
as nossas decisões na palavra de Deus, nos envolvendo com ela diariamente. Bom, o texto não diz apenas que você não deve esquecer da palavra, mas que deve guardar. Mas o texto não diz somente isso. O texto diz que você não deve guardar em qualquer lugar. Deve guardar no seu coração. O texto diz que você deve guardar em seu coração. Bom, muitas vezes nós costumamos pensar em coração como sentimento, né, como emoção apenas. Mas na Bíblia o conceito de coração ele é muito mais amplo. O coração representa a totalidade do ser humano. A totalidade do ser humano. Então quando o texto diz para você guardar a palavra no seu coração, o texto está dizendo para que a palavra de Deus ela possa fazer parte de você, de todas as áreas da sua vida. Como diz Tiago em capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte: portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-lo. E Colossenses 3,16: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. E quando eu olho para a Bíblia e olho para esse texto especificamente, parece que existe um paralelo entre guardar a palavra de Deus e guardar o coração. Existe um paralelo bem traçado. Por exemplo, Provérbios capítulo 4, versículo 23, vai dizer o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Porque deles procedem as fontes da vida. Isso porque o coração estará guardado se você tiver a palavra de Deus no coração. A palavra vai guardar o seu coração. Mas a palavra, de outro modo, só vai fazer sentido para você. Ela só vai funcionar para você, só vai transformar a sua vida e levará você a ter uma vida sábia se ela estiver no seu coração. Se ela fizer parte da sua vida, se ela fizer parte das suas decisões. Então existe um paralelo traçado entre guardar o coração e guardar a palavra de Deus. E guardar a palavra de Deus. No verso 3, continuando com o mesmo sentido aí, no verso 3, no final do verso 3, ele diz: escrevas na tábua do seu coração. Fazendo referência à lei de Moisés, que foi escrita em tábuas de pedra, ele fala, as leis foram escritas em tábuas de pedra. Mas agora, escreva-as na tábua do seu coração. Que você seja profundamente, internamente, profundamente marcado com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus possa marcar você profundamente. E ele diz no começo: o amor é prendas ao redor do seu pescoço. Ele diz, versículo 3, que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prendam ao redor do seu pescoço. Escrevam na tábua do seu coração. O amor a Deus, o amor ao próximo e a fidelidade a Deus, virtudes aqui que representam bem a lei do Senhor, escrita em tábuas de pedra, que agora deve estar expressa no nosso coração. Prendam ao redor do seu pescoço. Então, primeiro, a lei de Deus precisa estar marcando você internamente. Ela precisa estar profundamente no seu coração. E segundo, ela precisa ser uma expressão externa na sua vida. Então, algo que é preso ao seu pescoço, você pega um colar, um objeto, é algo que pode ser visto, é algo visível aos olhos de outros. A lei do Senhor, os mandamentos, as virtudes cristãs devem ser vistas claramente na sua vida. Por onde você andar, no seu trabalho, na igreja, na sua vizinhança. Paulo diz que a gente deve ser uma carta escrita. Uma carta escrita, de forma que os homens possam ler essa carta e olhar para Deus. É lindo isso, né? É uma responsabilidade também, mas isso é a nossa responsabilidade. E esse é o nosso privilégio. Amém? Então a lei do Senhor é algo que deve ser expressa na nossa vida.
E a gente deve se perguntar, obviamente, né? Nós temos nos expressado a lei do Senhor, nós temos carregado essa identidade de Cristo, a identidade de Deus, nós temos. Agora, a segunda parte do estudo fala sobre os benefícios listados daqueles que guardam bem a palavra de Deus. E a gente vai ver que os benefícios aí listados são coisas que a maioria das pessoas buscam. A maioria das pessoas buscam. E naturalmente, obviamente. Então são aí, versículo 2, versículo 4. Vida longa, prosperidade, paz, favor de Deus, favor dos homens. Né? Às vezes a gente até fala de forma tola, a gente até fala, né? Pô, não quero viver muito não para não dar trabalho para meus filhos, né? Não quero que ninguém me dê banho e tal, mas é tolice, a gente fala isso de forma tola. Por quê? Porque ninguém se planeja para morrer cedo. Ninguém se planeja para morrer cedo. Né? Alguém que aqui quer morrer cedo? Levanta a mão, quem quer morrer cedo aí? Ninguém quer morrer cedo, né? Obviamente. Então a gente quer viver. Naturalmente a gente quer ver nossos filhos crescerem, depois os nossos netos. E a gente quer crescer na vida, prosperar. É normal isso. Isso é um percurso natural do ser humano, né? Inclusive, quando a gente quer morrer cedo, é um sintoma ruim da nossa saúde mental, por exemplo, né? Então a gente não quer morrer cedo. Pô, quem quer ver uma vida harmônica de paz, ter harmonia, né? Paz, que no hebraico diz nada quebrado, nada faltando, né? Com a tua vida toda ajustada. Quem não quer ter isso, né? Nós queremos, amém? Né? A gente quer viver em harmonia, não quer viver no caos, a gente quer paz. E paz que não é simplesmente a ausência de guerra, uma paz muito maior que essa. E nós também buscamos a prosperidade. E nós sabemos que a prosperidade na Bíblia não se restringe ao sentido financeiro. Prosperidade é muito mais do que o sentido financeiro, né? Mas prosperidade também tem a ver com abundância, né? Então também ninguém quer viver, ainda que aconteça conosco de vez em quando, ninguém quer viver com o salário contadinho ao final do mês, né? Pelo contrário, nós queremos que a gente não precise nem pensar nisso, né? Que vá pagando as contas aí, né? Ainda que a gente não está falando para viver irresponsavelmente, não. A gente quer viver naturalmente e não quer pensar nisso, né? É algo natural, então a gente quer ter mais do que o necessário, ou pelo menos um pouquinho mais do que o necessário, né? Nem que for R$10 a mais do que o necessário, né? Mas a gente quer, faz parte, a gente quer também ter o favor de Deus, né? A gente quer que a gente caminhe e saiba que Deus está aprovando a nossa caminhada, que Deus está nos abençoando, né? Ninguém quer ter a consciência que está fazendo o que está fazendo pensando que Deus não aprova, né? Isso deveria tirar o seu sono, se você age assim, deveria. Se não tira, tem alguma coisa errada, você não está com temor na palavra de Deus, mas a gente quer ter a aprovação de Deus. E a gente também busca ter, muitas vezes, a aprovação dos homens, de forma boa. Né? Pô, quem não quer que você fale uma palavra e a pessoa acredite na tua palavra, você tenha credibilidade no que você fala, você tenha confiança, crédito na praça, como dizem aí, né? Todos os homens buscam essas coisas, é uma coisa muito normal. Você quer ter relacionamentos de confiança, né? Você quer que a pessoa te convide para ir na casa dela e saiba que você não vai pegar o pertence dela ali, né? Isso é normal, isso são coisas que os homens naturalmente buscam. E que ao crescer buscam isso naturalmente. Amém? Bom, algumas perguntas então sobre isso. Isso quer dizer que você, ao guardar a palavra de Deus no coração, que obedece aos mandamentos, está isento de morrer aos 50 anos? Que ficará rico? Não passará por dificuldade financeira ou de qualquer outra natureza? No casamento e por aí vai? Que será sempre livrado por Deus e elogiado pelos homens? Isso quer dizer exatamente isso? Obviamente que não. Se a gente usar a nossa lógica natural, a gente vai ver que não, tá? Quando eu preparei essa mensagem, eu pensei, sei lá, e dar um título mais bonito. Esse título aí também não... Muito simples esse título, né? Pensei assim, né? De repente, 6 passos para a prosperidade. 6 passos, né? Para ganhar a confiança dos homens. Mas o Douglas não ia colocar isso no texto, eu tenho certeza que conheço o Douglas, ele não ia deixar, a Kimberly também não ia deixar. Mas assim, se você usar a sua lógica, a teologia da prosperidade, ela não faz sentido algum, cara. Não faz sentido algum. Muito pelo contrário, os grandes homens, nós sabemos disso, que nós crescemos através das dificuldades. E nas dificuldades nós temos a oportunidade de crescer mais.
pessoalmente, profissionalmente, espiritualmente. Nós temos essa oportunidade de crescer. Então, todas as vezes que a gente passa por uma dificuldade, que você passar por uma dificuldade, meu irmão, dá glória a Deus. Agradece ao Senhor e pensa, Senhor, aqui está a minha vida. Senhor, o que você quer me ensinar com isso? Tu não quer ficar nessa dificuldade para o resto da vida, eu sei disso. Porque isso não é natural. Mas Deus quer te ensinar algo com isso. E isso faz parte da vida humana. Quando você vê os grandes homens da Bíblia, apóstolo Paulo, os discípulos, os profetas, Jeremias passou 40 anos pregando e ninguém se converteu. Ele não teve um sim. Mas ele foi um homem bem-sucedido, nós sabemos disso, porque ele fez, ele cumpriu o que Deus falou. Amém? Nesse sentido, o sucesso é relativo. Nesse sentido, o sucesso é relativo. Mais uma questão importante a gente lembrar é que Provérbios, ele fala de promessas de probabilidade. Tá bom? Nós temos promessas exatas na Bíblia. Então, Jesus diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não é verdade? Então nós sabemos que independente da vida que nós levamos aqui, independente no sentido de sucesso ou não, né? Obviamente, quando nossos olhos se fecharem, eles abrirão novamente eternamente com o Senhor. É uma promessa eterna, tá bom? Mas existem promessas que são promessas de probabilidade, que depende, algumas coisas dependem de você. Depende de você. Para você chegar aqui no horário do culto, você tem que acordar um pouco mais cedo, não tem jeito. O Senhor não vai te acordar lá, vai mandar um anjo para tocar uma trombeta. Não vai ter que acordar um pouco mais cedo. Ou, se tem dificuldade, vai ter que dormir um pouco mais cedo. E assim como esses benefícios. Esses benefícios são benefícios maravilhosos. Mas você sabe que se você não trabalhar duro, o dinheiro não vai nascer na árvore, vai? Não vai nascer na árvore. Assim como a gente cuida da saúde. Se você está com problema de saúde, você tem que cuidar da sua saúde. Fazer um pouco mais de exercício, se alimentar melhor, ir ao médico, fazer um check-up. Algumas coisas depende de você, meus irmãos. Depende de você, não tem jeito. Favor de Deus, né? Deus, ele te abençoa, amém, glória a Deus. Mas se você não andar no caminho dele, se você andar em caminhos tortuosos, você se colocará em risco. Você se colocará em risco. Para explicar melhor essa questão das promessas de probabilidade, no capítulo 5 de Provérbios, não precisa abrir, capítulo 5, do versículo 5 ao versículo 7, versículo 7 ao versículo 9, fala de um homem que sai de sua casa e vai se deitar com uma mulher imoral. Você lembra dessa história, né? Provérbios. Salomão fala assim, meu filho, não faça isso. Por que se colocar na mão de um homem cruel? Não é? Então você consegue imaginar várias coisas aí, sei lá, a mulher lá com cara, aí chega o marido do trabalho com a enxada na mão, né? Tem várias histórias macabras, né? Assim aí inclusive eu tenho alguns amigos que são nordestinos, eles me contam umas histórias, né, de lá que, pô, filme de terror total. Mas enfim, você consegue imaginar isso? E um homem que não se coloca em situação de adultério, ele não vai sofrer isso. Então, pelo menos essa morte ele não morrerá. Não é verdade? Você consegue imaginar, aqui na nossa comunidade, por exemplo, Baixada Santista, eu vi de uma comunidade muito carente aqui em México 70. Eu tenho 31 anos, mas tenho vários amigos de escola que já não vivem mais, que já morreram, né, por causa da criminalidade, da vulnerabilidade e tudo mais. Pensando, os bandidos correndo de polícia, no meio de tiroteio, aí depois você compara com um jovem que está trabalhando, está estudando, né, que evita lugares estranhos, né, que evitam certos horários do dia, da noite, né? Certamente esse jovem vai viver mais tempo, certamente, provavelmente. Então se trata dessas promessas. Da mesma forma que a gente está percebendo que a gente precisa estudar um pouco mais, trabalhar um pouco mais, e é muito comum, o seu filho, você faz isso, estuda, rapaz, mais tarde você vai precisar desse estudo, né? A mãe diz pra gente, né? Estuda, porque mais tarde, algumas mães pega até pesado, o lápis é mais leve que a enxada, né? Já viu isso? Algumas mães usam também essas, apesar que estão dizendo aí que o pedreiro,
Construção civil vai ser uma atividade muito bem remunerada no futuro, viu? Então já estou treinando Noah lá no meu jardim com a enxada na mão, né, não é, Biro? É difícil, não é fácil, né? Eu, quando tinha que fazer qualquer coisa na minha casa, tenho que contratar alguém, não sei. Mas assim, vai ser uma profissão muito bem remunerada. Enfim. Bom, mais pra frente, Salomão vai falar do preguiçoso, por exemplo. Ele vai falar: o preguiçoso passará a necessidade, mas aquele que acorda cedo para plantar, prosperará. Então você pensa numa cultura de agricultura aqui. O cara que acorda tarde, que perde o momento certo ali, entendeu? Que espera a chuva chegar, né? Ele vai passar necessidade, né? Não vai ter ali a sua colheita, né? Ou para comer daquela colheita, ou para vender e comprar outras coisas. Meu amigo, só mudou as coisas aqui, mas é tudo igual. Acordar cedo, perceber o momento, estudar um pouco mais, mudar de área, é a mesma coisa, né? Então a palavra de Deus, meus irmãos, ela nos instrui, ela nos prepara, ela nos fortalece e ela é capaz de nos tornar pessoas mais sábias, capazes de tomar melhores decisões. É isso que a palavra de Deus faz. E consequentemente, na maioria das vezes, provavelmente, você se tornará uma pessoa mais sábia, uma pessoa mais próspera, uma pessoa com relacionamentos melhores, uma pessoa com uma vida menos caótica, uma vida com mais paz, consequentemente. Provavelmente porque você sabe que tem pessoas que enriquecem aí sem virtude nenhuma, né? É normal isso aí também. Enriquece aí, você vê, eu sou professor de educação física, né? Aqui eu sei que tem vários professores, mas dava aula numa escola aqui em São Vicente, não vou falar o nome, mas assim, tinha uma menina lá do 6º ano, que a menina não aparecia na sala de aula. Ela estava todo dia na escola, mas ela não aparecia na sala de aula. A cada 10 palavras que ela falava, 9 eram palavrões. Ninguém se metia com a menina. A menina está quase rica já, porque lançou uma música de funk, ficou milionária, ficou famosa a menina. Então assim, provavelmente aqueles professores que diziam para a menina assim: ó, menina, você não vai ser nada da vida, se arrependeram, né? Queimaram a língua. Brincadeira, meus irmãos, tá? É só uma piada, só para quebrar o gelo, tá de manhã cedo, né? Mas provavelmente, né, o caminho que leva à prosperidade, o caminho que leva a uma longevidade, o caminho que leva à paz, sempre é o caminho reto, não o caminho torto. O caminho reto, o caminho de paz. O caminho de paz. Né? Veja, a Bíblia não está falando que você deve, como objetivo de vida, perseguir essas coisas. Perseguir a prosperidade, perseguir a paz a qualquer custo, perseguir a longevidade, né? Tem aí uma busca incessante pela longevidade, né? Tem a busca da tecnologia, das IAs, pela longevidade, para não morrer nunca mais. A Bíblia não está falando isso. Até porque a gente sabe que quanto mais a gente busca essas coisas, mais a gente quer essas coisas, né? O Dostoiévski, um escritor do livro Crime e Castigo, ele tem uma frase que diz assim, ó: existe no ser humano um vazio que é do tamanho de Deus. É imenso. E as coisas humanas, elas não podem satisfazer o homem, satisfazer o ser humano. Não pode me satisfazer, não pode satisfazer você. Só Deus pode fazer isso. Deus é a peça principal, fundamental, a única peça que pode preencher o vazio que existe no seu coração. C.S. Lewis também diz algo parecido. Ele diz o seguinte: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. O mais provável é esse. E sabe, quando Deus criou esse mundo não era assim. Sem o pecado. Então a Bíblia não está falando para você buscar essas coisas, mas que naturalmente aguardar a palavra de Deus no coração e andar nos caminhos do Senhor trará a você vida de sabedoria e benefícios oriundos da palavra de Deus. Oriundos da palavra de Deus. Eu gosto muito de um pastor americano chamado John Piper.
E ele fala muito sobre alegria, o John Piper, muito sobre alegria. Ele escreveu um livro bem grandão chamado Teologia da Alegria. E certa vez perguntaram para ele assim: ô John Piper, o que você diria para as pessoas que estão buscando mais felicidade? E ele disse: leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, leia a palavra de Deus todos os dias. Permita que ela faça parte de você, permita que ela transforme a sua vida. E ele termina dizendo: Deus é uma fonte inesgotável de prazer. E nós sabemos que em Deus nós encontramos a alegria indizível, gozo eterno. E isso está totalmente em conformidade com a Bíblia. João 10:10 diz: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. Vida mais do que aquilo que você precisa, mais vida em abundância. Vida plena, vida com paz, com sabedoria. Vida em abundância, meus irmãos. Não se contente com uma vida razoável, não, porque você é um filho de Deus. Vida em abundância. E eu não quero demorar muito para finalizar. Esse capítulo de Provérbios, capítulo 3, é o primeiro, né? É o primeiro, esse versículo 1 ao versículo 4, ele é o primeiro dos conselhos para uma vida de sabedoria, né? E ele começa pelo conselho: guarde a palavra de Deus no coração. Guarde a palavra do Senhor no coração. E eu queria fazer uma reflexão com vocês. Por que para ter uma vida de sabedoria, é necessário ter a palavra de Deus no coração? É necessário ter a palavra do Senhor, conhecer a palavra do Senhor, conhecer profundamente a palavra do Senhor. Por que é necessário? Porque dentro de um conceito bíblico, sabedoria não é acumular conhecimentos. Conhecimento de geografia, matemática, história, economia, ciências contábeis, conhecimento de ciências financeiras. Exatamente isso, sabedoria não é. Sabedoria não é. Provavelmente você conheceu algum irmão na sua vida, ou uma irmã na sua vida, que não estudou, mas que você olha para esse irmão, olha para essa irmã: esse é um homem sábio. Essa é uma mulher sábia. E eu gostaria de trazer um conceito aqui. Então, sabedoria é o discernimento para agir corretamente em situações difíceis, alinhando a vida aos princípios de Deus, em vez de ser guiado por impulsos ou desejos pessoais. Então, sabedoria é você alinhar a sua vida ao conhecimento da palavra de Deus, a seguir os mandamentos. Sabedoria é isso. E obviamente você vai ver que essa pessoa se tornar uma pessoa frutífera, é uma pessoa sábia, é uma pessoa bondosa, é uma pessoa gentil. Essa pessoa carrega o DNA da palavra de Deus. Em outras palavras, sabedoria é a arte de tomar decisões segundo a vontade de Deus. É a arte de tomar decisões segundo a vontade de Deus. E obviamente que dependendo da vida que você tem, você precisa de alguns conhecimentos, você precisa de outros, você precisa de um pouco menos, um pouco mais. Mas em toda a sua vida, independente da vida que você leva, você precisará tomar decisões. E para isso você vai precisar ter conhecimento da palavra de Deus, para tomar a decisão certa. Salmo 119, versículo 11, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para tomar a decisão certa. Amém, meus irmãos? Essa palavra que eu queria deixar com vocês nessa manhã. Que nós possamos ter um ano muito abençoado, um ano de aprovação do Senhor, porque nós andaremos no caminho reto do Senhor. Um ano de prosperidade, porque tomaremos as decisões certas, pensaremos menos no nosso desejo e faremos um pouco mais de contas. Teremos decisões mais apropriadas com o nosso estilo de vida, por exemplo. Que Deus possa te abençoar nesse ano ricamente, poderosamente. E se ao ouvir essa mensagem você percebeu que a tua vida está desalinhada, porque, como eu falei, não são promessas exatas, mas às vezes a nossa vida está capengando porque está faltando sabedoria, está faltando um pouco mais de prosperidade porque estamos tomando a decisão errada, está faltando um pouco mais de paz, está caótico porque nós não estamos colocando a nossa vida debaixo da palavra de Deus, estamos tomando as nossas próprias decisões segundo as nossas vontades. E aí,
o caminho é certo, é lógica, é uma questão de lógica. Amém? Então que a gente possa refletir nessa mensagem, que a gente possa, se necessário, se arrepender nessa manhã, colocar diante de Deus. Deus é um Deus da segunda chance, todos os dias Ele nos dá uma nova oportunidade. Amém? Vamos orar, chamar o Isaac. Senhor, obrigado, Senhor, por essa manhã, obrigado por essa mensagem, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus tão bom, Deus, um Deus tão maravilhoso, que nos dá tantas possibilidades, Senhor, de viver a nossa vida, de construir a nossa vida, Senhor, de construir famílias, de ter uma profissão, um trabalho, Deus, de adquirir conhecimento, de ser uma pessoa sábia, Senhor. Obrigado por isso, Senhor, obrigado porque, Deus, na Tua palavra existe um mar de sabedoria. O Senhor é rico em sabedoria, rico em conhecimento, Senhor. E nós queremos a cada dia aprender com o Senhor, ó Pai. Derrama sobre nós, Pai, o Teu Espírito, Senhor. E transforma o nosso ser, Pai. Transforma o nosso ser. Que possamos, Deus, com o nosso coração abraçar a semente da Tua palavra. E como diz a parábola do semeador, Senhor, que possamos dar frutos de 30, 60 e até 100 por um. Que possamos ser como uma árvore frondosa, Senhor, que dá fruto no tempo certo, que é capaz de abrigar pássaros, de ser sombra para outras pessoas. Que possamos, Deus, permitir que o Senhor transforme todas as áreas da nossa vida. Senhor, nosso posicionamento, nossa filosofia, Senhor, nossas decisões, nossa forma de lidar com as pessoas, com aquelas pessoas que moram conosco ou que não moram, Pai, nossos relacionamentos, que possamos estar debaixo da Tua proteção, Deus. Obrigado por isso, Senhor. Cobre a Tua igreja, Senhor, com o Teu Espírito, com a Tua proteção, Senhor. Derrama sobre nós mais sabedoria, Senhor, mais direcionamento, Senhor. No nome do Teu Filho Jesus. Amém.